Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso de agente administrativo da Polícia Federal. Pessoal, então hoje nós iremos bater mais um tópico do nosso edital, iremos trabalhar a nossa disciplina de ética no serviço público, certo? Ética no serviço público. Então, iremos hoje abordar aqui 15 questões do Código de Ética Profissional do Serviço Público, certo? O decreto aí, 1171. Então, separei aqui 15 questões da nossa banca Sebrasp para nós revisarmos aqui esse conteúdo dentro da nossa disciplina de ética no serviço público, certo? Então, hoje mais um vídeo aí para você que está se preparando para o concurso de agente administrativo da Polícia Federal, certo? Pessoal, lembrando que nós temos agora também um edital para o cargo de policial, tanto para agente como para escrivão da Polícia Federal. Se você deseja se preparar ou ou já está se preparando, na verdade, aproveitando esses vídeos aqui de agente administrativo para estudar para agente e escrivão da Polícia Federal, na próxima semana, certo? Estarei começando aí a nossa maratona de questões também, focando nos editais aí de agente e escrivão da Polícia Federal, certo? Então nós iremos agora abordar tanto aqui o agente administrativo, que é um cargo de nível médio, como também agora os cargos de nível superior, como aí escrivão e agente da Polícia Federal, beleza? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo aqui, já se inscreve, deixa aquele like. Peço a vocês que ao término desse vídeo, coloca aqui nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar. Lembrando que é um tema bastante fácil, mesmo que você ainda não tenha feito o estudo aí desse decreto, mas faça as questões, você vai ver aí que as questões aí bem tranquilas, vai dar para acertar aí bastante questões, certo? Se você é novo aqui, nós temos uma playlist aqui no canal, focando só no concurso de agente administrativo da PF. Corre lá, assista as aulas anteriores, já tem conteúdo lá de direito constitucional, de direito administrativo, agora entrando aqui na ética do serviço público, beleza? Antes de iniciarmos aqui as nossas questões, eu vou deixar o nosso material, como eu sempre deixo para vocês, disponível, certo? Pessoal, então segue aí o nosso material para o cargo de agente administrativo da Polícia Federal. Nós disponibilizamos aqui o combo, focando especificamente no seu cargo. Nesse combo você estará recebendo o Vadimeco, certo? Aqui nesse Vadimeco, pessoal, você vai ter toda a legislação desse concurso à sua disposição, certo? Todas as leis atualizadas, com diversas súmulas, macetes de concursos, espaço para anotação, material muito bem organizado. E você também vai receber o caderno de questões aqui com 2.150 questões. Então são mais de 2.000 questões para vocês exercitarem, batendo aí todas as disciplinas do seu edital, focando especificamente na banca Sebrasp, certo? Então o material é muito bem organizado. Graças a Deus aí já são centenas de alunos com nossos materiais, só feedback positivo. Se você ainda não adquiriu, não perca essa oportunidade. Eu deixei uma oferta especial lá no nosso site. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Corre, vai lá no site e aproveita a nossa oferta. Então tá num preço aí super acessível. Deixei praticamente lá um preço simbólico. Vai lá adquirir esse material, beleza? Lá no site vocês estarão adquirindo esse material em PDF. Professor, eu queria um material impresso para chegar aqui nos correios na minha casa. O senhor dispõe? Disponho sim. Caso você queira o material impresso, você vai ter que falar diretamente comigo no WhatsApp. Estarei deixando o link do meu WhatsApp aí também. Você clica lá e vai, professor, quero o material impresso. Aí eu vou te passar o valor. Aquele valor lá do site é o material em PDF, o material digital, certo? Caso queira ele impresso, fala comigo no WhatsApp. Então, está aí o material, excelente aquisição que você vai estar fazendo, certo? Não perca essa oportunidade e se prepare aí da melhor forma possível. Então, sem mais delongas, hoje, 15 questões, ética no serviço público. Coloca aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, certo? Então, vamos lá iniciar nossas questões. Pessoal, então vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte. Julgo o item a seguir, considerando as previsões do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto número 1171 de 1994, e do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112. Constitui dever ético do servidor tratar cuidadosamente o usuário do serviço público e aperfeiçoar o processo de comunicação e o contato com o público. Então, falando aqui, que constitui um dever ético do servidor. Então, pausa o vídeo, marca a sua resposta e vamos para o gabarito da nossa questão número 1. Então, como eu falei,
esse assunto aqui, o decreto 1171, é um tema bem fácil, vai dar para vocês aqui conseguir gabaritar muitas questões, beleza? Então vamos lá, nossa primeira questão está correta, certo? Está correta conforme a nossa lei 1171, especificamente lá no inciso 14, na linha E, ele vai tratar, no inciso 14, senhores, ele vai tratar dos deveres fundamentais do servidor público. Dentre eles, deve o quê? Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação em contato com o público, beleza? Então, sempre estarei aqui, ó, colocando as referências para vocês, certo? Então, gabarito aí da nossa primeira questão, correto. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. O questão número 2 diz assim: julgo o item a seguir, considerando as previsões do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto número 1171, e do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal é inaplicável aos funcionários das entidades paraestatais. E aí, pessoal, o Código de Ética Profissional aí, o nosso decreto, né, 1171, ele é inaplicável aos funcionários das entidades paraestatais, certo ou errado? Pessoal, vamos lá. Questão número 2, errada. Vejamos aí, ó. Na verdade, o conceito ético de servidor público para fins de apuração do comprometimento ético, ele é amplo, certo? Sendo todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, inclusive nas entidades paraestatais, certo? Então, vejam, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporário ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado, beleza? Então, por esse motivo, a nossa questão número 2 está errada. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, o questão número 3. Considerando o exercício da cidadania, o Código de Ética Profissional do Serviço Público, Decreto 1171, as regras relativas aos impedimentos posteriores ao exercício do cargo público, Lei 12.813, e aos atos de improbidade administrativa, Lei 8.429, e o regime disciplinar previsto na Lei 8.112, julgo o item a seguir. O Código de Ética Profissional do Serviço Público utiliza o conceito restrito de servidor público, aplicando-se apenas aos submetidos ao regime jurídico único do servidor público. Pessoal, então vamos lá, pausa o vídeo, marque a sua resposta e vamos para o nosso gabarito. Então, como eu expliquei na questão passada, ó, veja que ele não é um conceito restrito, e sim é um conceito amplo. Ele é um conceito amplo, beleza? Sendo que todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, se aplica-se aí o Código de Ética Profissional, certo? Então, por esse motivo, ó, o nosso gabarito está aqui, ó, errado, certo? Então, o Código de Ética Profissional do Servidor Público, ele utiliza um conceito amplo de servidor público, certo? Pegando aí todos aqueles que prestam serviço, seja de natureza permanente, temporária, excepcional, ainda sem retribuição financeira, beleza? Desde que eles estejam ligados, direto ou indiretamente, a qualquer órgão do poder estatal, seja eles autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedades de economia mista, beleza? Então, ou em qualquer setor aí onde prevaleça o interesse do Estado, beleza? Então, questão aqui, número 3, errado. Seguimos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 4 diz assim, ó. A respeito da ética e da moral no serviço público, julguem o item a seguir. O servidor público possui discricionariedade para, no cumprimento de suas funções e tarefas, utilizar ou não os avanços técnicos e científicos postos ao seu alcance. E aí, pessoal, o servidor público, ele realmente possui essa discricionariedade ou não? Pausa o vídeo,
marque a sua resposta e vamos para o nosso gabarito. Então, questão número 4 está errada. Veja que o nosso decreto 1171, nosso Código de Ética Profissional do Serviço Público, ele traz aí expressamente as vedações ao servidor público. Dentre essas vedações, nós temos aí deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento do seu mistério. Ou seja, é como uma obrigação, certo, do servidor público e não a discricionariedade, certo? E ele é vedado deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance. Por esse motivo, a nossa questão número 4 está errada ao falar em discricionariedade, certo? Ele não tem essa discricionariedade, ele não tem a opção de utilizar ou não, ele é obrigado a utilizar sim, beleza? Então, questão número 4, errada, seguimos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, a questão número 5 diz assim, ó, a respeito da ética e da moral no serviço público, julgo o item que se segue. A ausência injustificada do servidor no local de trabalho, apesar de indesejável, não será tida como fato de desmoralização do serviço público, exceto se implicar descréscimo de produtividade. E aí, pessoal, pausa o vídeo, marca aí a sua resposta e vamos para o nosso gabarito. Então, conforme aí o nosso decreto, né, a alternativa à questão número 5 está errada. Veja que o nosso decreto ele traz que toda ausência injustificada, veja só, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então veja que ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Então vejam só que essa ausência justificada, ela se caracteriza sim como um fato de desmoralização do serviço público, certo? E não existe exceções. O nosso decreto ele traz que toda ausência justificada do servidor em seu local de trabalho é fator de desmoralização. Então, questão número 5 errada. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. A questão número 6 diz assim, ó. A respeito da ética e da moral no serviço público, julgo o item que segue. O exercício da função pública não se integra na vida particular do servidor público, de modo que os atos verificados na conduta cotidiana, no âmbito da vida privada, não podem ser utilizados para desfavorecer o conceito do servidor na sua vida funcional. E aí, pessoal, certo ou errado? Pausa o vídeo, marca a sua resposta. Vamos para o nosso gabarito. Questão número 6 está errado. Veja só, a função pública, pessoal, ela deve ser tida como um exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular, certo? A questão ela está errada ao falar que não se integra na vida particular e ela se integra, sim, na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescentar ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, a vida privada ela está, assim, ligada à sua função pública, conforme aí o nosso decreto. Beleza? Então, questão número 6, errado. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão 7 diz assim, ó. A respeito da ética e da moral no serviço público, julgo o item que segue. A urbanidade no trato com os usuários do serviço público, insere-se no âmbito dos deveres fundamentais do servidor público. E aí, pessoal? A urbanidade, no trato com os usuários do serviço público, insere-se no âmbito dos deveres fundamentais do servidor público. Pessoal, correto, perfeito. Nosso decreto ele traz que são deveres fundamentais do servidor público, dentre eles, ser cortês, ter urbanidade, certo? Disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral, certo? Então, tem sim como dever
essa urbanidade. O que seria a urbanidade? É o quê? Reunião dos costumes, né? Formalidades e comportamentos que expressam respeito entre pessoas. Demonstração aí de civilidade, afabilidade, né? Característica do que é urbano, civilizado, né? Civilidade, certo? Então, esses aí são alguns significados aí da urbanidade, beleza? Então, é um dever, sim, do servidor público ter esse trato aqui com os usuários do servidor público, certo? Então, questão 7, certo? Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 8 diz assim, ó. A respeito da ética e da moral no serviço público, julgo o item que segue. Atentará contra a ética no serviço público o servidor que fizer uso de informações sigilosas ou privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício de terceiros. E aí, pessoal? Questão número 8, certo ou errado? Pausa o vídeo, marque a sua resposta e vamos para o nosso gabarito. Então, correto, certo? Questão número 8, gabarito certo. Então, veja que é vedado ao servidor público. Dentro dessas vedações, nós temos o quê? Justamente fazer o uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros, certo? Então, atentará sim contra a ética no serviço público. O fato aí, o ato, na verdade, do servidor fazer uso de informações sigilosas e privilegiadas, certo? E é justamente uma vedação, traga aí de forma expressa pelo nosso decreto, essa vedação ao servidor público, fazer esse uso dessas informações privilegiadas. Então, questão número 8, correto. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 9 diz assim, ó. Considerando a hipótese de que servidor público civil do Poder Executivo Federal tem usado em benefício de terceiros informação privilegiada que deveria manter em segredo, obtida no âmbito interno do seu serviço, julga o item seguinte. Tal conduta é vedada expressamente pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo. Pessoal, aqui não tem nem o que discutir, foi o que eu acabei de falar na questão anterior. Então, nossa questão número 9 ó, está correta. Então, é uma vedação sim ao servidor público fazer o uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço, em benefício próprio, seja também de parentes, como de amigos ou de terceiros, certo? Então, essa conduta é vedada expressamente sim pelo Código de Ética Profissional do Servidor Civil do Poder Executivo. Então, gabarito da nossa questão número 9, correto. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 10 diz assim: considerando a hipótese de que, no seu exercício profissional, determinado servidor público tenha utilizado, para fins de interesse particular, os serviços de servidor subordinado a ele, julgue o item seguinte. Tal conduta do superior hierárquico é expressamente vedada pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Então vejam só, determinando servidor público tenha utilizado para fins de interesse particular os serviços de servidor subordinado. Então, essa conduta do superior hierárquico, ela é expressamente vedada pelo nosso código. Pessoal, questão número 10, correto, certo? É sim, dentre as vedações, estão lá no inciso 15, ao servidor público, nós temos justamente essa aí lá na linha J, que é desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Beleza? Então, questão número 10, correto. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. A questão 11 diz assim, ó. Considerando as regras estabelecidas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Executivo Federal, decreto número 1171, julgo o item a seguir. A busca pelo aperfeiçoamento do processo de comunicação e contato com o público é dever fundamental do servidor público civil federal. E aí, pessoal, essa busca pelo aperfeiçoamento do processo de comunicação e o contato com o público, ele é um dever fundamental, conforme é o nosso decreto. Pausa o vídeo, marque a sua resposta e vamos para o gabarito da nossa questão número 11. Então, questão número 11, ó, correto, de fato, é um dever sim. Então, vocês vão encontrar lá no inciso 14 os deveres fundamentais do servidor público. Dentre eles, na linha E, ele traz justamente essa: tratar cuidadosamente os usuários dos serviços,
aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público, certo? Então, dessa forma, questão número 11, correto. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. Questão número 12 diz assim, ó, considerando as regras estabelecidas no Código de Ética Profissional do Serviço Público Civil do Poder Executivo Federal, julgo o item a seguir. A Comissão de Ética da Presidência da República é o único órgão competente para apurar falta ética dos servidores públicos federais no âmbito da administração pública direta. E aí, pessoal? Pausa o vídeo, marque a sua resposta e vamos para o nosso gabarito. Pessoal, então vamos lá. A questão número 12, ela está errada, certo? Conforme afirma o nosso Código de Ética, haverá comissão de ética em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, certo? Lá no inciso 16, ele trata que em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura, certo? Então, o que afirma o nosso decreto é que a constituição da comissão ética deverá ser comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República. Então, a nossa questão número 12 ela está errada ao falar que a Comissão de Ética da Presidência da República é o único órgão competente para apurar a falta ética, certo? Então, questão número 12, errado. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. O questão número 13 diz assim: considerando as regras estabelecidas no Código de Ética Profissional do Serviço Público Civil do Poder Executivo Federal, decreto número 1171, julgo o item a seguir. Entre as vedações ao servidor público, o Código de Ética em questão cita explicitamente a prática de assédio moral institucional. E aí, pessoal, certo ou errado? Pausa o vídeo, marque a sua resposta e vamos aqui para o nosso gabarito. Então, questão número 13, ela está errada, certo? Veja aqui, ó. O assédio moral institucional é definido da seguinte forma. Aí, ó, assédio moral institucional ocorre quando a própria organização ela incentiva ou tolera os atos de assédio, não é isso? Então, neste caso, a própria pessoa jurídica é também autora de agressão, uma vez que, por meio de seus administradores, se utiliza de estratégias organizacionais desumanas para melhorar a produtividade, criando uma cultura institucional de humilhação e controle, não é isso? Então, pois bem, o Código de Ética em Estudo, em nenhum momento ele lista de forma explícita, ó, como trouxe aqui na questão, de forma explícita o assédio moral institucional, dentre suas vedações, de modo que a assertiva está incorreta, certo? Então, sobretudo em razão aí do termo explicitamente, certo? Então, é verdade que até poderíamos dizer que algumas situações exemplificadas traz que poderiam caracterizar o referido tipo de assédio, mas ainda assim estaremos falando de uma previsão implícita, como a questão traz a explícita. Veja que lá no inciso 15, na linha F, ele traz aqui, permitir que é vedado ao servidor, permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superior ou inferiores. Então, nós poderíamos aí deduzir dessa dessa nossa colocação do nosso código, dentre as vedações, não é isso? Porém, veja que a questão ela traz explicitamente a questão aqui do assédio moral institucional. E o código ele não traz especificamente dessa forma. Então, por esse motivo, questão 3 está errado. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. O questão número 14 diz assim: a respeito da ética do serviço público, da administração pública federal, bem como dos servidores públicos federais e seus direitos e deveres, julgo o item que se segue. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a ausência de servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, já que pode acarretar desordem nas relações
humanas. E aí, pessoal? Questão número 14, certo ou errada? Então vamos lá. Questão aqui, ó, está errada, beleza? Veja que toda ausência injustificada, ele traz aqui a ausência injustificada, certo? Do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas, certo? Então, essa ausência não pode ser de qualquer forma. Ela tem que ser uma ausência injustificada. Se for ausência justificada, está justificado, né? Então, a ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é um fator de desmoralização. Mas lembre, tem que ser uma ausência injustificada. Por esse motivo, questão número 14 é errado. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá aqui para a nossa 15ª questão, para finalizar aqui essa bateria de questões a respeito do nosso código de ética, né? Tratando aqui da disciplina de ética do serviço público. Então, vocês com certeza vão gabaritar aqui a maioria dessas questões. São questões bem simples, fáceis, certo? Batendo aqui mais um tópico do nosso edital. Vamos finalizar aqui a nossa última questão com chave de ouro. Ela diz assim, ó. Respeito de ética da administração pública, julgue o item a seguir. O agente público não pode desprezar o elemento ético de sua conduta, o que significa que ele deverá decidir somente entre o ilegal e o legal, uma vez que a função pública impede que ele deixe de cumprir os deveres impostos por lei. Pausa o vídeo, marca a sua resposta e vamos para o nosso gabarito. Então, ó, questão número 15 está errado. Vejam só. Embora o elemento ético ele não seja desprezível, a decisão ela não deve ser somente entre o legal e o ilegal, mas também o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, como está lá no nosso inciso 2, certo? Ele traz que o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas sim, principalmente entre o honesto e o desonesto, conforme está lá no nosso artigo 37, caput do parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Então, por esse motivo, nossa questão número 15 está errada ao falar que ele deverá decidir somente entre o legal e o ilegal. Então, não se restringe apenas a isso, certo? Então, questão número 15, ó, errado. Finalizamos aqui mais uma bateria de questões, batendo mais um tópico do nosso edital. Peço a vocês que coloquem aí nos comentários quantas questões vocês acertaram. Lembrando que o material de estudo para o concurso de agente administrativo está no link da descrição. Vai lá no site, adquire o material, está num preço muito, muito acessível, certo? Então, vocês podem estar colocando aqui nos comentários também qual assunto vocês gostaríamos que nós preparássemos aí uma bateria de questões para nós resolvermos no nosso próximo encontro, certo? Então, minha gratidão a todos vocês que chegaram até o fim. Deixa aquele like, comenta, compartilha esse vídeo e minha gratidão a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.